No santuário dourado e silencioso do restaurante mais exclusivo de São Paulo, onde o poder é a principal moeda e o dinheiro apenas um sussurro, uma jovem garçonete se movia como um fantasma entre titãs. Ela era invisível, uma mera funcionária no mundo de negócios bilionários e crueldade casual. Mas nesta noite específica, dois homens pingando arrogância e riqueza decidiram usar uma língua estrangeira como sua arma privada, zombando da garota quieta que servia seu vinho vintage. Eles acreditavam que ela não era nada. Acreditavam que eram intocáveis. Estavam prestes a descobrir que alguns segredos não permanecem enterrados e as verdades mais devastadoras podem ser entregues em alemão fluente e perfeito. O ar no Le Bernardin estava espesso com o aroma de dinheiro antigo e ambição nova. Era uma atmosfera cuidadosamente curada, desde o bordô profundo dos bancos de veludo até o brilho dourado suave dos lustres de cristal que pendiam como constelações congeladas. Aqui as conversas eram mantidas em tons baixos. O tilintar do cristal contra a porcelana, o único som agudo permitido a perfurar a bolha de privilégio extremo. Para os clientes, era uma fortaleza de solidão da cidade caótica lá fora. Para os funcionários, era uma gaiola dourada onde executavam um balé silencioso noturno de serviço. Suas próprias vidas e identidades eram deixadas na porta junto com os casacos de pele e as pastas executivas. Alice Santos era uma mestra deste balé. Aos 26 anos, possuía uma elegância que desafiava seus anos e sua posição. Seus movimentos eram econômicos e graciosos enquanto navegava pelos canais estreitos entre as mesas, suas costas retas, sua expressão uma máscara serena de neutralidade profissional. Ela podia servir um Chateau Margaux de 1982 sem derramar uma gota. Descrever o perfil de sabor das vieiras grelhadas com espuma de trufa em 3 idiomas diferentes se necessário, e antecipar a necessidade de um cliente para um refil de água antes que eles estivessem conscientemente cientes disso. Para a clientela do Le Bernardin, ela era simplesmente a garçonete, um elemento agradável, eficiente e totalmente esquecível da decoração. Ninguém via as sombras por trás de seus olhos cinzentos calmos. Ninguém sabia que as mãos que tão habilmente limpavam seus pratos, uma vez, seguraram uma bolsa de estudos para a FGV, uma das instituições mais prestigiosas do Brasil. Ninguém podia adivinhar que sua mente, atualmente ocupada com a memorização dos pratos especiais da noite, uma vez havia lidado com teorias macroeconômicas complexas e dissecado relatórios financeiros densos com uma perspicácia que havia feito seus professores marcá-la como um prodígio. Aquela vida parecia um sonho pertencente a outra pessoa. Havia se despedaçado 3 anos atrás, no dia em que seu pai, um bioquímico brilhante mas confiante chamado Dr. Aloísio Santos, a ligou chorando. Sua pequena empresa inovadora, Santos Biosolutions, uma firma construída sobre uma tecnologia revolucionária de purificação de água, na qual ele havia colocado sua alma, havia sido devastada em uma aquisição hostil. Os investidores, uma firma de private equity implacável, haviam usado táticas predatórias, explorando brechas legais e fabricando uma crise de confiança que enviou o valor de sua empresa despencando. Eles a compraram por centavos, despojaram seus ativos, venderam as patentes e deixaram seu pai com nada além de dívidas esmagadoras e um coração partido. O choque havia desencadeado um derrame massivo, deixando Aloísio parcialmente paralisado e precisando de cuidados 24 horas por dia. Alice havia abandonado seus estudos de doutorado na Alemanha sem pensar 2 vezes, retornando ao Brasil para se tornar sua cuidadora principal. A montanha de contas médicas e a dívida da sabotagem corporativa a haviam forçado a uma vida que nunca imaginou. O Le Bernardin, com sua clientela de alto padrão e gorjetas generosas, era o melhor que ela podia fazer sem um currículo recente ou tempo para uma carreira convencional. Era um meio para um fim, uma penitência, uma maneira de manter seu pai confortável em uma instalação de cuidados decente. Toda noite, ela trancava seu passado em um pequeno armário na sala dos funcionários, ao lado de uma cópia gasta de A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda de Keynes.
Ela vestia seu uniforme engomado, alisava seu cabelo louro em um coque apertado e se tornava o fantasma do Le Bernardin. Esta noite o fantasma estava prestes a ser visto. Eles chegaram precisamente às 8, varrendo o restaurante com uma onda invisível de direito que partiu o ar diante deles. O homem na liderança era Harrison Blackwood, um nome sinônimo de invasão corporativa e riqueza inimaginável. Ele estava no final dos 50 com uma juba de cabelo prateado, um rosto que parecia esculpido em granito e olhos da cor de um céu de inverno, frios e avaliadores. Ele se movia com a graça predatória de um tubarão. Seu terno sob medida, uma armadura escura que gritava poder. Seguindo um passo atrás dele estava seu associado, um homem mais jovem e mais magro chamado Garrett Vance. Garrett tinha o olhar ansioso e ligeiramente nervoso de um cortesão, desesperado para agradar seu rei. Ele ria um pouco alto demais das piadas de Harrison e escaneava cada sala como se avaliasse simultaneamente seu valor e nível de ameaça. O Maître Dubois, um homem que se orgulhava de sua compostura inabalável, parecia encolher em sua presença, seu charme usual substituído por deferência. Senhor Blackwood, um prazer. Sua mesa usual está pronta. É melhor que esteja, Dubois, Harrison resmungou, sua voz baixa e ressonante, nem se incomodando em fazer contato visual. Eles foram sentados na seção de Alice na mesa do canto principal, com uma vista panorâmica das luzes da cidade. Era uma mesa reservada para os deuses deste mundo, e esta noite Harrison Blackwood era Zeus. Alice se aproximou com a jarra de água, seu rosto um retrato perfeito de subserviência educada. Boa noite, cavalheiros. Posso oferecer água com ou sem gás? Harrison acenou com a mão dispensivamente, já imerso em conversa com Garrett. Garrett foi quem respondeu. Com gás, 2 garrafas de San Pellegrino. Alice inclinou a cabeça e se retirou. Enquanto servia a água, não pôde deixar de ouvir sua conversa conduzida em inglês por enquanto. Era sobre uma aquisição recente, uma startup de tecnologia que eles haviam reorganizado, que Alice sabia ser linguagem corporativa para demitir metade de sua força de trabalho. O conselho era sentimental, Harrison estava dizendo, um sorriso brincando em seus lábios. Eles falavam sobre inovação e cultura da empresa. Eu disse a eles que cultura não aparece no balanço patrimonial. Vendemos sua divisão de servidores para um concorrente por 50% de lucro em 3 semanas. Fim da história. Garrett riu. Uma obra-prima, Harrison. Verdadeiramente. Alice colocou os cardápios diante deles. Meu nome é Alice, e serei sua garçonete esta noite. Nossos pratos especiais incluem um risoto de cogumelos selvagens com trufa branca e um robalo preparado na mesa. Harrison Blackwood finalmente olhou para ela. Seu olhar não foi de reconhecimento, mas de avaliação, a maneira como alguém pode inspecionar um móvel. Seus olhos a varreram da cabeça aos pés, demorando uma fração de segundo demais, um lampejo de algo frio e desdenhoso em suas profundezas. Ele não disse nada para ela, em vez disso se virou para Garrett e então o idioma mudou. Sissi Diran, Harrison começou em alemão claro e nítido, seu tom mudando para um de conspiração casual. Olhe para ela. As mãos de Alice não tremeram enquanto colocava a cesta de pães na mesa. Sua postura permaneceu ereta como uma vara. Dentro dela, no entanto, um interruptor foi acionado. Um instinto profundo e primitivo de imobilidade tomou conta, do tipo que uma criatura da floresta adota quando sente um predador por perto. Garrett, claramente fluente também, se inclinou com um sorriso conspiratório. Ich weiß, kleines hübsches Kellnermädchen, sicherlich nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen. Eu sei. Pequena garçonete bonita, certamente não a ferramenta mais afiada do galpão. Alice se endireitou, seu rosto ainda uma máscara plácida. Posso interessá-los, cavalheiros, em um coquetel ou uma seleção de nossa carta de vinhos antes de sua refeição? Perguntou em inglês perfeito, sua voz calma e uniforme. Harrison ignorou sua pergunta, tomando um gole de sua água. Ele olhou pela janela, depois de volta para Garrett, continuando em alemão como se ela não estivesse lá. Das ist es, was ich an Orten wie diesem liebe.
Der Service ist anonym. Man kann über alles reden, Sie sind nur Teil der Einrichtung. Isto é o que eu amo sobre lugares como este. O serviço é anônimo. Você pode falar sobre qualquer coisa. Eles são apenas parte da mobília. Alice sentiu uma queimadura lenta começar em seu peito. Era um sentimento antigo e familiar. A picada de ser subestimada, de ser tornada invisível. Mas isto era diferente. Era mais grosseiro, mais pessoal. Ela não era apenas uma garçonete. Ela era um objeto de diversão privada. Ela ficou ao lado da mesa esperando, uma estátua silenciosa de serviço. Ela tinha que ficar. O cuidado de seu pai dependia deste trabalho, das gorjetas de homens exatamente como este. Ela podia suportar. Havia suportado pior. Mas a noite era jovem e Harrison Blackwood estava apenas começando. Ele não tinha ideia de que a mobília sobre a qual estava falando não apenas estava ouvindo, mas entendendo cada palavra venenosa. E ele não tinha ideia de que estava prestes a trazer o único tópico no mundo que poderia fazê-la quebrar seu silêncio. O processo de pedido foi uma demonstração de dominação casual. Harrison Blackwood não consultou o cardápio tanto quanto o comandou. Vamos começar com as ostras Rockefeller e o steak tartare. Depois 2 filet mignon ao ponto. E traga o Petrus 2005. Não me incomode com a degustação. Apenas decante adequadamente. Ele acenou com a mão, dispensando-a novamente. O Petrus sozinho era uma garrafa de vinho de R$25.000. Para eles, era uma reflexão tardia. Alice recuperou a garrafa da adega, suas mãos se movendo com precisão praticada. O peso da garrafa parecia obsceno em sua pegada. Representava quase 2 meses das taxas da casa de cuidados de seu pai. Enquanto apresentava a garrafa para Harrison para inspeção, ele olhou o rótulo e acenou brevemente antes de se virar de volta para Garrett, retomando sua conversa em alemão. "Also zurück zu Nordstern", Garrett disse. Sua voz ligeiramente baixa, mas ainda perfeitamente audível para Alice, enquanto ela começava o ritual cuidadoso de decantar o vinho. Então, de volta ao Estrela do Norte. O sangue de Alice gelou. Estrela do Norte. Era o nome do projeto interno, o codinome que a firma de private equity havia usado para sua aquisição da empresa de seu pai. Ela havia visto isso nos poucos documentos que o advogado de seu pai havia conseguido salvar dos destroços. Um nome que estava gravado em sua memória, uma marca de veneno puro. Seu coração começou a martelar contra suas costelas, um tambor frenético sob seu exterior calmo. Ela manteve os olhos baixos, focados no fluxo constante de vinho vermelho rubi, despejando no decantador de cristal. Sua respiração, medida. Ela não podia reagir. Ela não iria. Nordstern war ein Kunstwerk. Harrison refletiu uma nostalgia cruel em sua voz. Ele rodou o vinho que Garrett havia despejado para ele, inalando seu aroma. Estrela do Norte foi uma obra de arte. Aquele velho tolo Schmidt, ele acreditou em tudo o que dissemos. Alice estremeceu. O insulto foi tão direto, tão pessoal. Era como um golpe físico. Velho tolo. Ele estava falando sobre seu pai brilhante, gentil e confiante. O homem que lia poesia para ela à noite e a ensinou a identificar constelações. O homem cujo trabalho de vida estava agora sendo zombado sobre uma garrafa de vinho de R$25.000 pelo próprio monstro que o havia destruído. Garrett riu, um som psicofântico e feio. Ele estava sempre falando sobre obrigações éticas e o bem da humanidade, como se isso pagasse as contas. Exatamente, Harrison afirmou, se recostando em sua cadeira. Nós criamos a narrativa. Alguns sussurros para os jornalistas certos sobre problemas de fluxo de caixa. Um relatório interno fabricado vazado para seus principais investidores, sugerindo que a tecnologia de purificação era instável. Espalhamento clássico de medo. Quando fizemos nossa oferta, eles estavam tão em pânico que praticamente nos pagaram para tirar a empresa de suas mãos. O restaurante, o tilintar de pratos, o murmúrio suave de outras conversas, tudo desapareceu. Alice estava presa em uma bolha horrível com estes 2 homens, forçada a ouvir uma reconstituição ao vivo da ruína de sua família. Ela podia imaginar tudo.
Seu pai caminhando em seu escritório, seu rosto marcado com preocupação enquanto as ligações chegavam, sua confiança em seus parceiros erodindo, seu sonho se transformando em um pesadelo. Estes homens não haviam apenas comprado uma empresa, eles haviam orquestrado o colapso de um homem. A melhor parte, Garrett acrescentou, seus olhos brilhando de admiração, foi usar seu próprio chefe de P&D contra ele. Qual era o nome dele? Petersonen? Petersonen, Harrison confirmou com um sorriso. Prometemos a ele um lugar no conselho da nova empresa fictícia. Tudo o que ele tinha que fazer era falsificar os dados nos testes de viabilidade a longo prazo. O idiota assinou uma declaração dizendo que a tecnologia tinha uma falha crítica que emergiria após 5 anos. Era uma mentira completa, é claro, mas foi o prego no caixão. A credibilidade de Schmidt foi por água abaixo. Alice se lembrava do Dr. Petersonen, um homem que seu pai havia orientado por uma década, tratado como um filho. A traição havia machucado mais que a perda financeira. Ela terminou de decantar o vinho, seus movimentos robóticos. Ela despejou uma pequena quantidade no copo de Harrison e depois no de Garrett, seu rosto uma máscara ilegível de pedra profissional. Mas por dentro uma raiva glacial estava se formando, solidificando a dor e o desamparo que ela havia sentido por 3 longos anos em algo duro e afiado. Eles haviam passado dos aperitivos e agora estavam esperando por seus filés, o vinho fluindo livremente. Harrison estava se tornando mais expansivo, mais arrogante a cada gole. Ele gesticulou em direção a Alice com seu copo, enquanto ela reabastecia sua água. Olhe para ela, como ela paira, ele murmurou ligeiramente. Nicht direkt. Keine Ahnung, was für Gespräche direkt unter ihrer Nase stattfinden. Das Gehirn eines Goldfisches in einer hübschen Verpackung. Ihre größte Sorge im Leben ist wahrscheinlich, ob sie genug Trinkgeld für ihre Miete verdient. Não diretamente. Sem ideia de que tipo de conversas estão acontecendo bem debaixo de seu nariz. O cérebro de um peixe dourado em uma embalagem bonita. Sua maior preocupação na vida é provavelmente se ela ganhará gorjeta suficiente para seu aluguel. Garrett riu em seu guardanapo. Weniger Sorgen, mehr Glück, nehme ich an. Menos preocupações, mais felicidade, eu suponho. Foi isso. A condescendência, a crueldade, a desumanização total. Não era apenas sobre seu pai mais. Era sobre ela e toda pessoa como ela que trabalhava incansavelmente para ser invisível pelo conforto de homens como Harrison Blackwood. A suposição paternalista de que sua vida era pequena, sua mente vazia, suas preocupações triviais. Toda a dor suprimida, os sonhos abandonados, a fúria silenciosa dos últimos 3 anos se uniram em um único ponto de clareza incandescente. Ela não tinha mais nada a perder. Seu pai havia se ido. O derrame havia tirado sua vida 6 meses atrás, um fato que tornava sua zombaria atual como uma profanação de sua memória. Este trabalho era apenas uma gaiola, e Harrison Blackwood havia acabado de lhe entregar a chave. Os filés chegaram carregados por outro garçom, mas Alice se adiantou para colocá-los na mesa. Ela colocou o prato de Harrison primeiro, depois o de Garrett. Suas mãos estavam perfeitamente firmes. Ela não recuou. Ela ficou reta, o queixo erguido, e olhou Harrison Blackwood diretamente nos olhos. Pela primeira vez em toda a noite, ele foi forçado a realmente vê-la, não como uma função, mas como uma pessoa. Ele franziu a testa, irritado com sua presença. "Há algum problema?" perguntou em inglês, seu tom afiado de irritação. Alice respirou fundo e devagar, deixando sair gentilmente. Ela sentiu uma calma estranha e aterrorizante se estabelecer sobre ela. Era a calma de um capitão prestes a afundar seu próprio navio para derrubar a nau capitânia inimiga junto. Ela encontrou seu olhar frio e o segurou. Então, em alemão acadêmico impecável, tingido com o sotaque educado da região de Heidelberg, sua voz baixa, mas carregando a autoridade fria e clara de um juiz, ela falou: "Es gibt tatsächlich ein Problem, Herr Blackwood." Há de fato um problema, Sr. Blackwood. O efeito foi instantâneo e absoluto. Harrison Blackwood congelou no meio do movimento,
seu garfo pairando sobre seu filé perfeitamente cozido. A confiança arrogante e corada de vinho drenou de seu rosto, substituída por uma onda de choque puro e não adulterado. Sua mandíbula caiu. Seus olhos azuis frios, que haviam guardado nada além de arrogância desdenhosa toda a noite, agora se arregalaram em descrença atordoada. Ele parecia como se a estátua de mármore no canto tivesse se inclinado e perguntado as horas. Garrett Vance engasgou com seu vinho. Ele tossiu, cuspindo em seu guardanapo, seu rosto ficando vermelho manchado. Ele olhou para Alice, depois para Harrison, depois de volta para Alice, sua mente visivelmente falhando em computar o que estava acontecendo. O silêncio em sua mesa era de repente um vácuo puxando os sons ambiente do restaurante. Alice não vacilou. Ela segurou o olhar de Harrison, seus próprios olhos como lascas de sílex cinza. Ela tinha sua atenção total e indivisa. Pela primeira vez ele estava a vendo, realmente vendo, e ele estava aterrorizado. Ela continuou no mesmo alemão calmo e letal. Erstens möchte ich einen kleinen Grammatikpunkt korrigieren. Man sagt nicht das Gehirn eines Goldfisches. Der Genitiv von Goldfisch ist des Goldfisches. Wenn Sie jemanden in einer Sprache beleidigen wollen, von der Sie glauben, dass sie überlegen macht, sollten Sie wenigstens die Grundlagen beherrschen. Primeiro gostaria de corrigir um pequeno ponto gramatical. Não se diz o cérebro de um peixe dourados. O genitivo de peixe dourado é des Goldfishes. Se você vai insultar alguém em um idioma que acredita que o torna superior, deveria pelo menos dominar o básico. Foi um corte de cirurgião preciso, devastador e completamente inesperado. Ela não havia apenas revelado que entendia. Ela havia afirmado sua superioridade intelectual no próprio idioma que ele havia usado como escudo. Garrett parecia que queria que o chão o engolisse. Harrison, no entanto, estava se recuperando do choque inicial, sua expressão se endurecendo em uma máscara de fúria. O sangue estava retornando ao seu rosto, sufundindo-o com um roxo perigoso e manchado. "Quem diabos você pensa que é?" ele rosnou, voltando ao inglês, sua voz um rosnado baixo. Alice não voltou ao inglês. Ela permaneceu em alemão, forçando-o a encontrá-la em seu território escolhido. "Wer ich bin?" perguntou um sorriso triste e irônico, tocando seus lábios por um momento fugaz. "Ich bin diejenige, deren größte Sorge sich weit über Trinkgeld für die Miete hinaus erstreckt. Obwohl das Dank Ihnen tatsächlich ein Anliegen ist. Ich bin diejenige, deren Goldfischgehirn Magna Cum Laude in Wirtschaftswissenschaften von der FGV abgeschlossen hat. Quem eu sou? Eu sou aquela cuja maior preocupação se estende muito além de gorjeta para aluguel. Embora, graças a você, isso seja de fato uma preocupação. Eu sou aquela cujo cérebro de peixe dourado se formou magna cum laude em economia pela FGV. Ela deu um pequeno passo para mais perto, sua voz caindo ainda mais baixa, tornando-a mais intensa, mais pessoal. Aber das ist nicht der Name, den Sie sich merken sollten. Sie sollten sich an einen anderen Namen erinnern. Einen Namen, den Sie als den alten Narren bezeichnet haben. Mas esse não é o nome que você deveria lembrar. Você deveria lembrar outro nome. Um nome que você se referiu como o velho tolo. Ela deixou as palavras pairarem no ar por um momento, observando o horror crescente, e então finalmente o reconhecimento nos olhos de Harrison. Ela sabia que ele estava conectando os pontos, seu sotaque, sua fluência, sua presença aqui. "Mein Name ist Alice Santos", disse, sua voz vibrando com 3 anos de dor e raiva suprimidas. "Dr. Aloísio Santos, Warmen Vater. Meu nome é Alice Santos. Dr. Aloísio Santos era meu pai." Se suas primeiras palavras haviam sido um tapa, essas foram um ariete. Harrison Blackwood fisicamente recuou em seu assento. O nome falado em voz alta confirmou seu pior medo. Esta não era uma coincidência aleatória. Este era um acerto de contas. A elegância sussurrada do Le Bernardin havia evaporado. Comensais nas mesas próximas haviam caído em silêncio, seus garfos pausados, suas cabeças viradas. Eles podem não ter entendido o alemão, mas entenderam a linguagem universal do confronto. Eles viram o bilionário poderoso encolhendo em seu assento
e a garçonete quieta parada sobre ele, como um anjo vingador. Alice não havia terminado. A represa havia se quebrado e as palavras derramaram, não em uma torrente de raiva, mas em uma acusação controlada e friamente precisa. Ela continuou em alemão, seus olhos travados nos dele. Sie sprachen von Nordstern. Ich habe jedes Wort gehört, wie Sie die Lügen über die Instabilität der Technologie verbreitet haben, wie Sie Dr. Petersonen, den Mann, den mein Vater wie einen Sohn behandelte, dazu brachten, seine Forschung zu verraten. Wie Sie damit geprahlt haben, ihn mit einem wertlosen Vorstandssitz in einer Scheingesellschaft zu bestechen. Sie haben nicht nur sein Unternehmen gestohlen, Herr Blackwood. Sie haben seinen Geist gebrochen. Você falou sobre Estrela do Norte. Eu ouvi cada palavra. Como você espalhou as mentiras sobre a instabilidade da tecnologia. Como você fez o doutor Petersonen, o homem que meu pai tratava como um filho, trair sua pesquisa. Como você se gabou de suborná-lo com um assento inútil no conselho de uma empresa fictícia. Você não apenas roubou sua empresa, Sr. Blackwood. Você quebrou seu espírito. Sua voz tremeu pela primeira vez, mas ela a dominou instantaneamente. Der Schlaganfall, den eine Woche nach der Erzwingung der endgültigen Unterschrift erlitt, war kein Zufall. Ihre feindliche Übernahme war ein Todesurteil. Sie saßen hier und tranken Wein im Gegenwert dazu, während sie darüber lachten, sein Leben zu zerstören. Er starb vor 6 Monaten. Ich hoffe, Sie haben den Wein genossen. O derrame que ele sofreu uma semana depois de você forçar a assinatura final não foi coincidência. Sua aquisição hostil foi uma sentença de morte. Você se sentou aqui bebendo vinho equivalente em valor enquanto ria sobre destruir sua vida. Ele morreu 6 meses atrás. Espero que tenha gostado do vinho. A frase final, entregue com finalidade gelada, pairou no ar como um caco de vidro. Harrison estava sem palavras. Ele estava completamente exposto. Sua conversa vil, exposta. Ele olhou ao redor selvagemente, vendo os olhos curiosos e julgadores de seus pares sobre ele. A fachada cuidadosamente construída do titã intocável havia sido despedaçada por uma garçonete em um restaurante silencioso. Garrett, pálido como um lençol, finalmente encontrou sua voz gaguejando em inglês. Agora veja bem, não há necessidade disso. Esta é uma conversa privada. Alice virou seu olhar frio para ele. Ela respondeu em alemão. Es war keine private Unterhaltung. Es war eine öffentliche Zurschaustellung von Arroganz. Und jetzt ist es eine öffentliche Zurschaustellung der Wahrheit. Não foi uma conversa privada. Foi uma exibição pública de arrogância. E agora é uma exibição pública da verdade. Ela se endireitou, seu dever cumprido. A raiva dentro dela substituída por um vazio vasto e doloroso. Ela reverteu ao inglês, sua voz nítida e profissional, a máscara da garçonete clicando de volta no lugar uma última vez. Foi o movimento mais poderoso que ela poderia fazer. Haverá mais alguma coisa, cavalheiros? Harrison Blackwood finalmente se levantou de sua cadeira raspando ruidosamente contra o chão polido. Seu rosto era uma máscara tempestuosa de fúria e humilhação. Você está demitida, berrou apontando um dedo trêmulo para ela. Você nunca mais trabalhará nesta cidade. Antes que Alice pudesse responder, Sr. Dubois se materializou ao seu lado. Ele havia ouvido a comoção e visto toda a troca. Ele olhou para o bilionário trêmulo e furioso, depois para a garçonete impossivelmente composta, e para as dúzias de pares de olhos da elite da cidade observando-o. Ele fez um cálculo. Senhor. Blackwood, disse Dubois, sua voz firme, seu sotaque francês espesso de autoridade. Mademoiselle Santos é minha funcionária, não sua. E em meu estabelecimento, não toleramos o abuso de nossa equipe. Talvez seja você quem deveria sair. O suspiro coletivo das mesas ao redor foi audível. Dubois havia acabado de escolher uma garçonete sobre um de seus clientes mais ricos. Alice tirou uma pequena pasta de couro preto do bolso de seu avental. Com mão firme, ela a colocou na mesa ao lado do filé não tocado de Harrison. Sua conta, Sr. Blackwood, disse, sua voz uniforme, incluindo o Petrus. Foi o ato final de desafio. Ela não estava apenas o expondo, ela estava lhe servindo a conta por isso. Harrison olhou para a conta, depois para Alice,
sua boca abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Derrotado, humilhado e totalmente silenciado, ele jogou algum dinheiro sobre a mesa, pegou seu casaco e saiu furioso do restaurante. Garrett correu atrás dele como um cão castigado. No momento em que eles se foram, uma coisa estranha aconteceu. Uma onda de aplausos suaves e espontâneos irrompeu das mesas ao redor. Não foi alto ou barulhento, mas foi inconfundível. Foi um murmúrio de apoio, de respeito. Um reconhecimento silencioso de coragem em um lugar onde raramente era vista. Alice simplesmente acenou, um obrigado silencioso aos rostos anônimos. Então ela se virou e caminhou, não correu, em direção ao santuário da saída dos funcionários. A porta da gaiola dourada finalmente aberta. No momento em que as portas da cozinha se fecharam atrás dela, a compostura de Alice desmoronou. Ela se apoiou contra a parede fria de aço inoxidável, suas pernas de repente parecendo água. Sua respiração veio em suspiros irregulares e trêmulos. A adrenalina que havia alimentado sua fúria justa drenou, deixando para trás a exaustão profunda, até os ossos de um soldado após uma guerra longa e brutal. A vitória parecia vazia, ofuscada pela nova onda de luto que a lavou. Ela havia dito a verdade. Ela havia vingado a memória de seu pai de alguma forma pequena, mas isso não o traria de volta. Lágrimas que ela não havia se permitido derramar por meses escorreram silenciosamente por suas bochechas, não de tristeza, mas de pura liberação catártica. Seus colegas, os outros garçons e pessoal da cozinha, que haviam testemunhado o final do confronto através da janela redonda da porta, mantiveram uma distância respeitosa. Eles viram suas lágrimas não como fraqueza, mas como o resultado de uma demonstração monumental de força. O chefe principal, um homem corpulento chamado Antoine, silenciosamente colocou um copo de água em um balcão de preparação próximo para ela. Foi um pequeno gesto de solidariedade em seu mundo compartilhado de serviço. Alguns minutos depois, Sr. Dubois entrou na cozinha. Seu rosto, geralmente uma máscara de estresse profissional, estava incomumente gentil. Ele se aproximou de Alice cautelosamente. Mademoiselle Santos, começou suavemente. Alice, você está bem? Ela enxugou os olhos com as costas da mão e se endireitou, tentando recuperar um semblante de profissionalismo. Peço desculpas, Sr. Dubois. Perdi minha compostura. Entendo se o senhor tem que me demitir. Vou limpar meu armário. Dubois levantou a mão. Demiti-la, Alice? O que você fez exigiu uma coragem que não vejo há muito tempo. Aquele homem, Blackwood, é um valentão que acredita que seu dinheiro o torna um rei. Esta noite você mostrou a ele que ele é apenas um homem, um cruel ainda por cima. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo ralo. Não vou mentir para você. Ele provavelmente tentará causar problemas para este restaurante. Ele é poderoso, mas o Le Bernardin tem uma reputação que antecede Harrison Blackwood e durará muito depois que ele for esquecido. Minha reputação, no entanto, não sobreviveria se eu demitisse uma funcionária por defender sua dignidade e a honra de sua família. Ele pausou, sua expressão séria. Você tem um lar aqui pelo tempo que quiser. Tire o resto da noite de folga, vá para casa e descanse. Alice ficou atônita. Em um mundo onde o cliente sempre tinha razão, especialmente um cliente que podia comprar e vender o quarteirão inteiro, seu gerente havia escolhido ficar do seu lado. Obrigada, monsieur, sussurrou, sua voz grossa de emoção. Significa mais do que o senhor imagina. Enquanto juntava suas coisas do armário, sua bolsa gasta, seu casaco e o antigo livro de economia, ela sentiu uma mudança profunda em sua própria percepção. Ela havia entrado no trabalho naquela noite como um fantasma resignado ao seu destino. Estava saindo como Alice Santos, filha de Aloísio Santos, uma mulher que havia dito a verdade ao poder e não havia sido derrubada. A história, no entanto, não terminou quando ela saiu pela porta. Sem o conhecimento de ninguém na época, uma das clientes que havia testemunhado todo o drama era Evelyn Reed, uma jornalista investigativa sênior do estado de São Paulo. Ela havia estado jantando com uma fonte fora do registro, mas a cena na mesa de Blackwood rapidamente se tornou a única história na sala. Evelyn, que tinha um faro para a hipocrisia,
e uma antipatia profundamente enraizada por predadores corporativos, havia gravado a última parte da troca em seu telefone, capturando a saída furiosa de Blackwood e os aplausos subsequentes. Ela não entendia o alemão, mas entendia a dinâmica de poder. Ela passou a próxima hora discretamente entrevistando 2 outros comensais e um garçom, montando a narrativa. Ela tinha os nomes Harrison Blackwood e Alice Santos. Quando Alice estava no metrô voltando para casa, sua história já estava ganhando vida própria. Na manhã seguinte, a história estourou. O artigo de Evelyn Reed foi publicado na primeira página da edição digital do Estado sob uma manchete gritante: "O bilionário e a garçonete do Le Bernardin, como uma conversa secreta em alemão, expôs o coração podre de um invasor corporativo." O artigo foi uma obra-prima do jornalismo narrativo. Detalhou a cena no restaurante com estilo cinematográfico. Contrastou a imensa riqueza de Blackwood com a dignidade silenciosa de Alice. E mais importante, Evelyn havia feito sua lição de casa durante a noite. Ela havia cruzado referências de Estrela do Norte e Santos e descoberto os detalhes básicos da aquisição hostil da Santos Biosolutions. Ela pintou um quadro devastador de um cientista brilhante sendo arruinado por um predador sem coração. A história de Alice, o prodígio forçado a se tornar garçonete para cuidar de seu pai moribundo, foi o núcleo emocional que fez a história explodir. Às 9h40 da manhã, garçonete do Le Bernardin estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. A história estava em toda parte. Era o conto perfeito de Davi e Golias para a era digital. As pessoas compartilhavam com comentários furiosos sobre ganância corporativa e elogios sinceros pela bravura de Alice. Alguém desenterrou seus registros acadêmicos da FGV, confirmando sua história. Uma foto de seu pai, Dr. Aloísio Santos, recebendo um prêmio por inovação, começou a circular. As consequências para Harrison Blackwood foram imediatas e catastróficas. O preço das ações de sua empresa principal, Blackwood Capital, começou a despencar assim que o mercado abriu. Seu conselho de diretores, as mesmas pessoas que haviam aplaudido suas táticas implacáveis em privado, agora estavam aterrorizadas com o pesadelo de relações públicas. A história não era apenas sobre ele sendo um idiota em um restaurante. Era sobre os métodos fraudulentos que ele havia usado na aquisição Estrela do Norte. A menção de um pesquisador subornado e um relatório fabricado sobre a viabilidade da tecnologia chamou a atenção de mais do que apenas o público. Chamou a atenção da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Garrett Vance foi a primeira baixa. Ele foi demitido antes do almoço. Um cordeiro sacrificial oferecido em uma tentativa desesperada de conter os danos. Blackwood emitiu um pedido de desculpas meio sincero, vetado por advogados, por sua linguagem inadequada, que o público imediatamente despedaçou como insincero. Para Alice, o dia foi um redemoinho surreal. Seu telefone, um aparelho pré-pago barato, tocou incessantemente com ligações e mensagens de números que ela não reconhecia. Repórteres acamparam do lado de fora do prédio de seu pequeno apartamento. Ela ficou dentro de casa, assistindo a história se desenrolar em seu laptop, sentindo-se desconectada, como se estivesse lendo sobre outra pessoa. Então, no final da tarde, chegou um e-mail que cortou através do ruído. O remetente era Roberto Chen, o CEO da Phoenix Holdings, uma firma de investimento rival conhecida por seu foco em empreendimentos sustentáveis e éticos. Chen havia sido um admirador de longa data do trabalho de seu pai e havia até tentado fazer parceria com a Santos Biosolutions anos atrás, antes de Blackwood ter chegado. O e-mail foi breve e direto ao ponto. Assunto: o legado de seu pai. Cara senhorita Santos, acabei de ler a história no Estado. Eu conhecia seu pai e sei o que o mundo perdeu quando seu trabalho foi desmontado. O que você fez ontem à noite exigiu uma coragem incrível. Mas o que me interessa mais é o intelecto que foi tão claro em sua derrubada do Sr. Blackwood. Minha empresa, Phoenix Holdings, está lançando uma nova divisão focada em identificar e financiar inovação tecnológica socialmente responsável. Exatamente o tipo de trabalho que seu pai defendia.
Precisamos de alguém para liderá-la. Alguém com formação em economia, entendimento de tecnologia e uma bússola moral irrepreensível. Este não é um gesto de piedade. Esta é uma oferta de trabalho. Acredito que você é a pessoa mais qualificada para esta função. Se estiver interessada, minha porta está sempre aberta. Atenciosamente, Roberto Chen. Alice leu o e-mail 3 vezes. Suas mãos tremeram, mas desta vez não foi de medo ou choque. Foi de esperança. Uma esperança frágil e desconhecida subindo das cinzas de seu passado. Este não era apenas um emprego. Era uma chance de recuperar seu próprio futuro e continuar o legado de seu pai de uma maneira que ela nunca pensou possível. O eco de suas palavras no Le Bernardin não havia apenas derrubado um valentão. Havia construído uma ponte para uma nova vida. Uma semana depois. Uma semana após o incidente no Le Bernardin, o mundo havia mudado irrevogavelmente, tanto para Alice Santos quanto para Harrison Blackwood. Para Blackwood, a descida foi rápida e brutal. A CVM lançou uma investigação formal sobre a aquisição Estrela do Norte, citando o artigo de Evelyn Reed. Dr. Pattersonen, o pesquisador que Blackwood havia subornado, viu a escrita na parede. Enfrentando potenciais acusações federais, ele concordou em cooperar totalmente com os investigadores, fornecendo evidência dos relatórios fabricados e os termos de seu acordo ilícito com a Blackwood Capital. O escândalo não era mais uma questão de opinião pública, era uma questão de investigação criminal. Blackwood foi forçado a renunciar como CEO, seu nome agora um ativo tóxico. O império que ele havia construído sobre medo e intimidação estava desmoronando sob o peso de uma única conversa cheia de verdade. Para Alice, a ascensão foi igualmente rápida, mas muito mais profunda. Após um fim de semana de consideração cuidadosa, ela havia aceitado a oferta de Roberto Chen. Ela entrou nos escritórios reluzentes do centro da Phoenix Holdings, não como uma garçonete, mas como a recém-nomeada diretora da Iniciativa de Inovação Ética. O contraste com sua vida anterior foi marcante. Em vez de um armário apertado para funcionários, ela tinha um escritório espaçoso no canto, com uma vista que rivalizava com a do Le Bernardin. Em vez de um uniforme engomado, ela usava um terno de negócios simples, mas elegante, que parecia tanto uma armadura quanto uma libertação. Seus colegas não olhavam através dela. Eles olhavam para ela em busca de orientação e expertise. Sua primeira reunião foi com o próprio Roberto Chen. Ele era um homem na casa dos 60 com olhos gentis e um aperto de mão firme, a antítese de Harrison Blackwood. Alice, disse gesticulando para que ela se sentasse, quero ser claro sobre por que você está aqui. O mundo está cheio de pessoas inteligentes, está cheio de economistas e analistas financeiros. O que é raro é sabedoria. A sabedoria de saber que como você ganha dinheiro é tão importante quanto você ganha. Seu pai tinha essa sabedoria, e por tudo que vi, você também tem. Ele deslizou um arquivo pela mesa polida. Este é nosso primeiro projeto para a nova divisão. É um portfólio de startups trabalhando em tudo, desde agricultura sustentável até diagnósticos médicos acessíveis. Quero que você os avalie. Encontre aqueles que têm o potencial de mudar o mundo para melhor. Encontre a próxima Santos Biosolutions, e desta vez vamos ter certeza de protegê-la. Quando Alice abriu o arquivo, ela viu uma lista de nomes e ideias transbordando de esperança e engenhosidade. Parecia como voltar para casa. A parte de seu cérebro que havia estado adormecida por 3 anos, a parte que amava dados e sistemas complexos, voltou à vida. Mas agora era temperada com a sabedoria duramente conquistada de sua experiência. Ela olharia não apenas para os balanços, mas para as pessoas por trás deles. Ela escutaria não apenas o que eles diziam, mas como eles diziam. Seu primeiro ato importante como diretora foi pessoal. Usando seus novos recursos e conexões, ela iniciou processos legais para readquirir as patentes da tecnologia de purificação de água de seu pai. A Blackwood Capital, agora em desordem e desesperada para se livrar de seus ativos tóxicos, chegou a um acordo quase imediatamente, vendendo-as de volta por uma fração de seu valor real.
Alice estabeleceu uma fundação em nome de seu pai, colocando as patentes em um trust público para serem licenciadas a baixo custo para países em desenvolvimento. O trabalho da vida de seu pai finalmente serviria ao bem da humanidade, exatamente como ele sempre pretendeu. Uma noite, cerca de um mês em sua nova função, Alice se encontrou trabalhando até tarde. Enquanto arrumava sua pasta, ela olhou pela janela de seu escritório para a tapeçaria espalhada das luzes da cidade. Lá embaixo, aninhado entre os arranha-céus, ela podia apenas distinguir o brilho quente do Le Bernardin. Ela pensou na garota que havia sido, o fantasma na gaiola dourada, movendo-se silenciosamente com sua dor. Ela havia pensado que força significava suportar a dor, escondê-la. Ela percebeu agora que verdadeira força era falar em voz alta, não importa o custo. Ela não havia buscado vingança. Vingança era um fogo que consumia tudo. O que ela havia alcançado era algo mais duradouro, justiça. E das cinzas daquele confronto, algo novo e belo estava surgindo. O legado de seu pai estava seguro. Seu próprio futuro, uma vez uma paisagem sombria de obrigação, era agora um horizonte de possibilidade ilimitada. Ela apagou a luz em seu escritório, deixando a cidade em seu brilho noturno. Ela não era mais uma garçonete servindo os poderosos. Ela era uma deles agora, mas em seus próprios termos, guiada por um conjunto diferente de valores. Alice Santos estava finalmente livre, não apenas de seu passado, mas para construir um futuro melhor. O fantasma do Le Bernardin havia encontrado sua voz, e era uma voz que agora ajudaria a moldar o mundo. 6 meses depois, o frio do outono deu lugar ao congelamento profundo do inverno, e com a mudança das estações, a paisagem da vida de Alice se transformou completamente. Ela não era mais definida pelo trauma de seu passado, mas pela promessa do futuro que estava ativamente construindo. Na Phoenix Holdings, ela não era apenas uma funcionária. Ela era uma força. Ela se movia com uma confiança silenciosa e conquistada. Sua inteligência não era mais uma arma escondida, mas uma ferramenta que ela usava diariamente para construir, nutrir e capacitar. Seu primeiro grande sucesso foi o financiamento da Vidian Dynamics, uma pequena startup fundada por 2 engenheiros brilhantes, mas sem financiamento, que haviam desenvolvido um polímero biodegradável para substituir plásticos de uso único. Alice havia visto além de sua apresentação vacilante e no coração de sua ciência. Reconhecendo a mesma faísca de potencial transformador que seu pai possuía, ela defendeu sua causa dentro da Phoenix, estruturando um acordo que lhes deu o capital necessário sem sacrificar sua missão. O projeto foi um sucesso retumbante, ganhando elogios de grupos ambientais e posicionando a Phoenix Holdings na vanguarda da revolução da tecnologia verde. Roberto Chen havia começado a chamá-la de a arquiteta, porque ela não apenas encontrava inovação. Ela construía as estruturas para que ela prosperasse. As notícias sobre Harrison Blackwood se tornaram ruído de fundo, um eco distante de uma batalha há muito vencida. Ele estava atolado em processos legais, sua fortuna sangrando em taxas de advogados e multas da CVM. Seu nome era uma piada nos círculos financeiros, uma história de advertência sobre arrogância. Alice não sentia satisfação em sua queda, apenas um senso destacado de uma equação finalmente sendo equilibrada. Seu foco estava em construir, não destruir. Uma tarde nítida de terça-feira, um e-mail chegou em sua caixa de entrada que perfurou a calma de sua nova realidade. O nome do remetente era Garrett Vance. Alice olhou para o nome, uma dor fantasma de memória surgindo. Ela se lembrava de sua risada psicofântica, seu rosto pálido e em pânico no restaurante. Ela quase deletou o e-mail, mas um senso de curiosidade não resolvida deteve sua mão. Ela o abriu. A mensagem foi curta, despojada do jargão corporativo que ele uma vez havia proferido. Senhorita Santos, sei que não tem razão para ler isto, muito menos responder. Não estou escrevendo para pedir perdão, pois sei que não tenho direito a isso. Estou escrevendo para pedir 5 minutos de seu tempo.
Há coisas que sinto que devo dizer a você pessoalmente, não como uma desculpa, mas como uma explicação. Estarei na cafeteria na esquina do seu prédio, o Daily Grind, amanhã, à 1 da tarde. Se não vier, entenderei completamente e não a incomodarei novamente. Atenciosamente, Garrett Vance. Seu primeiro instinto foi recusar. Por que revolver a noite mais feia de sua vida? Mas ao considerar, ela percebeu que isso não era sobre ele. Era sobre ela. Era sobre fechar o capítulo final, sobre entender a anatomia completa do sistema que havia vitimizado sua família. Ela precisava ver o que se tornou dos homens que não eram titãs, mas meramente os homens que os sustentavam. No dia seguinte, ela entrou no Daily Grind. Garrett estava sentado em uma mesa pequena no fundo e estava quase irreconhecível. O terno afiado havia sumido, substituído por um suéter gasto. Seu rosto estava magro, seus olhos sombreados com um cansaço que ia além da simples fadiga. Ele parecia um homem que havia sido esvaziado. Ele estremeceu quando a viu, então se levantou desajeitadamente. Senhorita Santos. Alice. Obrigado por vir. Tenho 5 minutos, senhor. Vance, disse, seu tom neutro enquanto permanecia de pé. Ele acenou gesticulando para a cadeira vazia. Por favor. Ela se sentou, sua postura reta, suas mãos dobradas sobre a mesa. Não sei por onde começar, começou sua voz rouca. Perdi tudo depois daquela noite. Meu emprego, minha reputação, minha noiva me deixou. Mereci tudo isso. Por meses eu estava apenas furioso com Blackwood, com a jornalista, até mesmo com você. Mas essa foi a saída do covarde. Ele olhou para suas mãos. A verdade é que eu sabia o que Blackwood era. Eu sabia que o negócio Estrela do Norte era podre. Vi como ele operava, como ele gostava da crueldade. E eu fui junto. Eu admirei. Eu queria ser ele. Disse a mim mesmo que era apenas negócio, que pessoas como seu pai eram apenas danos colaterais infelizes, mas necessários no caminho para o sucesso. Ele finalmente olhou para cima e Alice viu lágrimas brotando em seus olhos. O que quero dizer é, sinto muito. Sinto muito por minha parte no que aconteceu com seu pai. Sinto muito pelo que disse, pelo que pensei e pelo que falhei em fazer. Eu era um carniceiro se alimentando das sobras da mesa de um monstro. E eu só precisava dizer isso para você, cara a cara. Alice escutou, sua expressão ilegível. Ela havia esperado desculpas, súplicas, uma tentativa desesperada de manipulação. Ela não havia esperado esta confissão crua e patética. Ela viu nele não um vilão, mas uma falha profunda e trágica de caráter. Por que me dizer isso agora? Perguntou silenciosamente. Porque tenho que recomeçar, disse. E não posso construir nada novo sobre uma fundação de mentiras. Estou trabalhando estocando prateleiras em um depósito no Tatuapé. É trabalho honesto. É silencioso. Me dá muito tempo para pensar. E percebi que a única pessoa que eu estava realmente enganando naquela época era eu mesmo. Alice ficou em silêncio por um longo momento. Ela podia destruí-lo com algumas palavras frias. Ela podia ir embora e deixá-lo em sua autopiedade. Mas esse era o caminho de Blackwood. Esse não era o dela. Redenção não é sobre obter perdão daqueles que você prejudicou, Sr. Vance, disse, sua voz mais suave agora, mas não menos firme. É uma dívida que você paga a si mesmo. Você não conserta o passado pedindo desculpas por ele. Você expia por ele pelo que faz em seguida. Encontre uma maneira de fazer algum bem. Não precisa ser grandioso. Apenas seja um homem melhor do que você era. Essa é a única desculpa que jamais importará. Ela se levantou. Desejo-lhe paz, Sr. Vance. Com isso, ela se virou e saiu, deixando-o com seu presente final inesperado. Um roteiro, não para seu perdão, mas para sua própria salvação. Naquela noite, Alice fez uma reserva. Ela entrou no Le Bernardin, não pela entrada dos funcionários, mas pelas grandes portas da frente. Ela foi recebida não com a expectativa de serviço, mas com a reverência concedida a uma lenda. O próprio Sr. Dubois veio para a frente, seu rosto se abrindo em um sorriso amplo e genuíno. Alice, é uma honra tê-la de volta.
A honra é minha, Jean-Pierre, disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Uma mesa para uma, por favor. Ele não hesitou. Ele a conduziu pessoalmente pelo tapete felpudo, passando pelos olhos curiosos da nova onda de clientes, e a sentou na mesa do canto principal, sua mesa. Enquanto se sentava ali olhando para as mesmas luzes da cidade, ela sentiu os últimos vestígios do fantasma que uma vez foi desaparecerem. Ela era a arquiteta de seu próprio mundo agora. Ela pediu uma refeição simples e elegante e uma taça de vinho. Ela comeu devagar, saboreando cada mordida, não como uma ex-garçonete em admiração, mas como uma mulher que conhecia seu próprio valor. Sua refeição foi uma celebração silenciosa de sua jornada. Foi uma homenagem a seu pai, uma recuperação de um espaço que uma vez foi o local de sua humilhação mais profunda, e um brinde ao futuro ilimitado. Quando a conta chegou, ela a pagou deixando uma gorjeta generosa para a jovem garçonete que a serviu, uma garota com olhos brilhantes e esperançosos que lembrou Alice um pouco de si mesma. Esta história é um lembrete poderoso de que muitas vezes há mais nas pessoas do que aparenta. Por trás de um uniforme ou um título de trabalho, pode haver uma riqueza de experiência, inteligência e histórias não contadas. Agora conte nos comentários de onde você escuta nosso canal. Ficamos felizes em saber que o Brasil inteiro nos ouve. Que Deus abençoe e ilumine cada um de vocês. Até a próxima. A jornada de Alice nos mostra que dignidade não é algo que pode ser tirado por desprezo ou arrogância. É algo que reivindicamos para nós mesmos. Sua coragem de falar sua verdade diante do poder esmagador não apenas expôs um homem cruel, desbloqueou seu próprio potencial e recuperou o legado de seu pai. É um testemunho da ideia de que uma voz falando com convicção pode de fato mudar o mundo, ou pelo menos seu pequeno canto dele.